Vídeo 63. Planilha Free. Rubens Gomes Duarte. Sejam bem-vindos ao canal Sudoku Dicas. Hoje vou mostrar como utilizar minha planilha onde resolvo sudokus. A planilha é livre e você poderá acessá-la do link que está na descrição do vídeo. Clique neste link para baixar a planilha em seu PC. Esta é a cara da minha planilha. Veja que não é a planilha oficial e sim uma cópia. Sendo assim, as alterações que você fizer nela não irão afetar a original. Se você deletar qualquer coisa, basta baixá-la novamente. Esta é uma planilha do Google e é muito semelhante ao Excel. Aqui criei um layout específico para ser utilizado com sudokus, de maneira a facilitar a edição de meus vídeos. O que tem de especial nesta planilha? São as macros. O que são macros? Macro é alguma ação na planilha que pode ser executada por atalhos. Aqui listo todas as macros disponíveis para esta planilha. O nome da macro dá uma pista do que ela é capaz de fazer. As teclas de atalho que executam uma macro estão listadas nesta outra coluna. Todas as macros serão ativadas com a combinação de Ctrl+Shift+Alt e um algarismo de 1 a 0. Para isso você terá que usar sua conta no Google. Se não tiver uma conta, você deve criar uma conta. Use o Zoom para melhor visualização. Célula ativa. A macro será executada só nesta casa. Agora a grade toda da planilha está selecionada. A área selecionada fica um pouco desbotada. A macro a ser executada afetará a toda a grade. Clique na casa A1 e segure a tecla Shift e clique na casa J9. Pronto. Toda a grade está selecionada. Agora vamos acionar nossa primeira macro. Com toda a grade selecionada, clique em Ctrl+Alt+Shift+2. Veja o que aconteceu. Os números ficaram em cinza com fonte pequena e com o fundo amarelo. Tudo isso nos astras. Isso é o que uma macro faz. No caso, a macro Ctrl+Alt+Shift+2. O objetivo nosso é criar um novo sudoku. Estamos preparando o terreno. Vamos remover o fundo amarelo. Para isso vamos usar uma segunda macro. Nossa grade continua totalmente selecionada. Então ative a segunda macro com Ctrl+Alt+Shift+3. Esta macro remove todas as cores de fundo. Agora vamos limpar a grade para introduzir um novo sudoku. Para isso basta dar um clique na tecla Backspace. Como toda a grade estava selecionada, removemos todos os dados. Grade vazia. Agora vamos introduzir as pistas ou os dados ou givens em inglês. Pronto. Aqui temos a grade com as pistas. Vamos usar uma terceira macro para destacar estes números. Como queremos destacar só as casas com as pistas dadas, teremos que ir adicionando uma casa de cada vez no conjunto de casas ativas. Para isso, selecione uma das casas e mantendo o Ctrl pressionado vá selecionando todas as outras casas com pistas, uma a uma, e use a macro Ctrl+Alt+Shift+1. Pronto, as pistas foram colocadas na fonte Comics, tamanho grande e em preto. Agora vamos ver como utilizar as outras macros para destacar casas que facilitaram a solução do sudoku. Selecione A7. Pressione Ctrl e selecione G9. Com estas casas selecionadas, vou destacá-las em verde usando a macro Ctrl+Alt+Shift+4. Selecione as casas E8 e F8 e use a macro Ctrl+Alt+Shift+2 para destacar elas em amarelo.
Vamos introduzir o candidato 1 nestas duas casas. Veja que eles serão introduzidos em cinza e fonte pequena. Não temos outro 1 na grade. Então vamos remover as cores de fundo utilizadas. Para isso selecione a 7, pressione Shift e selecione J9 para ter todo o segmento direito destacado, ativo, e use a macro Ctrl Alt Shift 3. Já vimos que esta macro remove todas as cores de fundo. Quando quero destacar uma casa específica como a casa B2, seleciono ela e uso a macro Ctrl Alt Shift 2. Agora vou selecionar a casa A6 e J3 e destacá-las em castor usando a macro Ctrl Alt Shift 5. Gosto de demarcar casas onde posso excluir determinado candidato, por exemplo, o 6 no bloco 1, em rosa. Para isso seleciono as casas e uso a macro Ctrl Alt Shift 9, que ficarão rosadas no bloco 1. A célula amarela é a única que pode receber o 6. 6 é a solução de B2. Introduzo o candidato 6, em cinza por enquanto, e usarei a macro Ctrl Alt Shift 8, que vai colocar o 6 em fonte Arial, grande, em azul com fundo amarelo. Você já sabe como remover todas as marcas. Use a macro Ctrl Alt Shift 3, com toda a grade destacada, selecionando a 1 Shift J9. Selecionei o 5 de C1 e G2 e com a macro Ctrl Alt Shift 6. Ficaram destacados neste tom de ardósia. Na casa amarela só poderá estar o outro 5 deste segmento esquerdo. Para destacar o 3 em lilás usei a macro Ctrl Alt Shift 7. E quando uso a macro Ctrl Alt Shift 0, deixo a casa azul solução. Uso a macro Ctrl Alt Shift 8. E a solução fica em azul com fundo dourado. Gosto de usar para identificar cruzamentos de blocos, linhas e colunas, a cor castor com a macro Ctrl Alt Shift 5. Para introduzir os candidatos faltantes uso 3 candidatos por linha como em D2. Para introduzir mais que 3 candidatos numa casa, após introduzir o terceiro, pressione Alt mais Enter e introduza outros candidatos. Se houver necessidade de inserir mais que 6 candidatos em uma casa, terei que reduzir a fonte para tamanho 8. Espero que o uso da planilha eletrônica economize algumas folhas de papel, contribuindo para manter o mundo um pouco mais verde. Mas se você preferir imprimir uma planilha, utilize a segunda aba na planilha e imprima 4 grades em uma folha A4. Obrigado por ver meu vídeo.